Fala, meus amigos, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao mais um episódio do nosso Housecast. Hoje nós estamos na nossa décimo primeiro episódio? 11º episódio. 11º episódio. E hoje nós recebemos aqui uma pessoa muito especial, para mim nem se fala, né? Senhor Paulo Timóteo, né? Uma pessoa aí com uma vasta experiência no mercado imobiliário, corretor de imóveis, empresário e, além de tudo isso, é meu pai. Então, para mim hoje vai ser um episódio muito especial, tá? Mas antes da gente começar, antes da gente até mesmo agradecer os nossos patrocinadores, eu queria te convidar a parar um instante aí e se inscrever no nosso canal, compartilhar, deixar o seu like, porque pra gente é muito importante. Então a gente faz esse apelo, tem muita gente que vê o vídeo e não se inscreve no vídeo, né? Não se inscreve no canal. E é importante porque o YouTube vai entender que nós temos autoridade sobre determinado assunto e nos recomendar para mais pessoas. Então, fica com a gente até o final que vai ser muito top. Nossos agradecimentos com o senhor Lyle, né? É isso aí. Paulo, seja bem-vindo aqui. Não sou seu filho, não, mas você também é muito especial pra mim, tá? Pessoal... Não sou seu filho, não, mas sou seu fã. Quando eles falam assim, você é irmão do Léo? Eu falo, não, mas eu queria ser filho do Paulo. Não irmão do Léo, né? E tem muita gente que pergunta. Eu falo que gordo é igual japonês, parece tudo. Mas é isso, cara. A gente tem que agradecer a sua presença e agradecer também aos nossos parceiros. Como sempre, a Laca, o Paulo como corretor também, acredito que gostou muito do empreendimento que a Laca trouxe aqui para nossa cidade. Vendeu também. Vendeu também. O primeiro empreendimento de estúdios, né, de um quarto aqui na nossa cidade. Teve virada de tabela, o pessoal tá vendendo bastante. Qualquer coisa, eu vou deixando um link também aqui na descrição para vocês saberem mais. A gente tem que agradecer o João Previeira Arquiteto, nosso parceirão, nosso amigo. Tem também vídeo do João aqui no nosso canal. Foi muito bom, né, Léo? Foi um sucesso, muita gente... O João é muito top, né, cara? Assim, além de ser um profissional exímio, ele é um cara muito bacana de bater papo. Gente boa demais. Uma energia muito boa, né? Também vou deixar aqui também o link do Housecast que ele também participou. E também a gente tem que agradecer a Loba Construtora, tá? Que, falando do João, a Loba fez agora o lançamento do Bosque dos Ingleses. Do Bosque dos Ingleses, e o João fez toda a entrada ali, a parte de entrada do condomínio, que ficou sucesso. Show de bola. Na verdade, a Loba hoje, você falou assim, a loteamento, perguntar para qualquer um, mesmo que não esteja do ramo, ela já vai pensar na Loba Virou referência. Virou referência pela qualidade dos loteamentos, né, dos empreendimentos e pelo compromisso também de entrega. Então, muito obrigado vocês. E também a Mega Vídeo, que hoje vai nos presentear aí no final da reunião. Piada interna, né? Piada interna. E não podemos esquecer do escritório Leonardo Freitas, o maior patrocinador do Housecast. Então vamos lá, vamos entregar a palavra para quem sabe. Seja bem-vindo, senhor Paulo Timóteo, mais conhecido como meu pai. Muito obrigado, Léo Freitas. Obrigado, Laia. Meu filho. Obrigado por estar aqui. Realmente eu estava, como disse, eu estava ficando enciumado, né? Tá louco não vão me chamar? Mas geralmente nós que se sentimos em casa, né? E talvez, eu acho que é mal de todas as famílias. A família esquece dos seus, eu também acontece demais. Vamos, né, buscando pessoas para o nosso redor e talvez deixamos os mais próximos de casa. Isso é natural, né? Deixamos o mais próximo para depois. Eu tenho essa mania, já fui muito cobrado sobre isso, né? Às vezes eu preocupo com todos e esqueço da pessoa mais especial que nós temos, que é a família. Falando em família, lá realmente a gente considera como da família, né? Ao chegar aqui, vendo você falar, e o Leonardo, lembro, né? Quando você ainda jovem, adolescente, né? Frequentava o TLC, uma das viagens que fizemos lá em Lajinha. Não precisa contar o resto não. Essa história é boa. E aonde tinha lá os adolescentes sumirem e depois com a menina lá atrás. Não pode ver essa parte. Pode. Uma menina lá atrás, eu falei, vamos embora. Aí o Laio falou assim, agora que eu estava esquentando as coxas. Então, lá é uma pessoa realmente criada dentro de casa, então eu fico muito feliz. Primeiro, de estar aqui com vocês, e segundo, é como se fosse uma família presente aqui para os que estão aí nos assistindo.
é como se fosse, não. É como uma família, né? Na verdade, é uma família. Todo o nosso movimento aqui, tudo que a gente criou desde o início, e talvez isso com base na educação que o senhor e a mãe, né, nos passou e que o Laio também recebeu, mas todo o nosso contexto de escritório, agora desse projeto Housecast, ele é família, é a gente, por a gente, né? Nós estamos um pelo outro o tempo todo. E o senhor não precisa ficar ciumado, não, porque existe o senhor estava na nossa lista desde antes. Existe um cronograma, pô. O cara quer chegar aqui, quer falar assim, tem que ser a ordem assim. Não, tem uma ordem a ser seguida. E a ideia mesmo, de fato, era começar com alguns construtores, arquitetos, investidores e depois passar por corretores, né? Então o senhor pode se sentir privilegiado, porque o primeiro corretor fora do escritório que está participando é o senhor, tá? E a gente vai ter a oportunidade de convidar outros aqui também, porque a ideia aqui é o ganha-ganha, né? A gente quer agregar um pouco daquilo que a gente tem aprendido ao longo do tempo e também aprender, né? Então, cada um tem uma visão de mundo, uma visão de mercado, cada um já carrega dentro de si uma bagagem, e essa bagagem ela vai ser muito importante para nós. Uma coisa, pai, vou chamar de pai, né? Uma coisa que a gente fala muito aqui é que o Housecast, ele tem sido um grande presente pra gente, porque a gente abriu com uma finalidade o projeto. Essa finalidade a gente está alcançando, graças a Deus, mas a gente não pensou em nenhum momento no outro ganho, que é muito maior que o financeiro, que é esse que a gente está ganhando, que é essa troca de experiência, que é essa visão de mundo, que é essa desconstrução do profissional e trazer para o pessoal, trazer para o coração. O senhor mesmo já começou aqui trazendo para o coração, ué. Ele já estava ansioso para... mulher! Você está pensando de fora, está pensando em mim. E na verdade não é bem assim. Então, muito bacana, tenho certeza que vai ser muito bom hoje esse bate-papo. Eu sou fruto do Paulo Timóteo, né? Muitos telefones aí de empresários, talvez o meu nome tá Leonardo Timóteo, em outros Leonardo Petaf, e isso para mim é motivo de orgulho, tá? Primeiro porque Timóteo trata-se de uma pessoa que tem, além de experiência, é conhecido como um homem de caráter na cidade, que só fez coisas boas, né, para a sociedade. E no outro Petaf é porque foi onde eu servi com muito orgulho durante muito tempo. E se o mercado me reconheceu com aquele sobrenome, é porque também eu entregava. Então, tudo para mim é motivo de felicidade. Hoje eu acho que as maiores perguntas nem vão sair de mim, né? Eu acho que vai sair mais do Laio aí, porque eu já sei tudo, pô, né? Eu sei tudo porque eu te conheço, nasci, né? Estava na barriga da minha mãe, não pendurado, né? Lá atrás. E olha que era pesado. Então, tô muito feliz. É isso. Não, também. Tô feliz pra caramba também, porque o Paulo, né? Não por ele, mas pelo filho dele, o Luiz Paulo, que é um amigão meu. Então, assim, só tenho a agradecer mesmo essa família, né? O Luiz como amigo, que sempre me apoiou, sempre me ajudou. O Léo, né? Que se hoje eu sou corretor de imóveis, muito participação do Paulo, mas muito do Léo também, que estava comigo no início lá, há 10 anos, quase 10 anos atrás, né? Agora você vai falar quase 10 anos. Semana passada fez 9 anos. Então, fico muito satisfeito. O Lucas, que eu tenho pouco contato, mas um dia eu contei pro Léo, falei, seu irmão é diferenciado. Um dia eu postei uma foto em São Paulo, na mesma hora ele falou, lá, tá precisando de alguma coisa? Eu moro aqui agora, se precisar de alguma coisa. Eu falei, tá vendo, Léo? Se fosse você, não tinha me perguntado. Se fosse eu, tava junto, pô. Então, assim, todo mundo, eu só tenho a agradecer. E o Paulo também, cara. Então, eu sei que foi um convite do Léo lá atrás para me trabalhar na Petaf na época, mas acredito também que teve a aprovação do Paulo, né? Que senão eu não estaria lá. E o Paulo, rapaz, eu tenho uma história que eu tenho que contar. Eu já contei pra todo mundo, eu tenho que contar. Contar pra ele, né? Contar pra ele, porque tá falando quem bate esquece, quem apanha não, né?
A gente carrega na nossa vida, né, a cada vivência, cada lugar que a gente trabalha, a gente vai formando nosso caráter, né, formando nosso jeito de ser, nosso profissional. E uma coisa, assim, que me incomoda muito hoje em dia é a questão de horário. Me incomoda bastante isso, assim. Com tudo, né? É preocupação com os outros, a não ser quando é churrasco. Posso te cortar um minuto? Cara, o pai começou a falar hoje que a gente lembra dos de fora e a gente esquece os dentro de casa. Você esqueceu de agradecer o Brownie, velho. Ai. Cara, que é a mãe dele que patrocina também o projeto. Nossa senhora, inclusive, rapaz, esqueci de pegar, inclusive, a cesta do Paulo. Não, depois você entrega. Nossa, então tem que agradecer muito também a Delícia da Dica, que todo episódio dou uma cesta boa pra gente, que a gente sabe que é muito gostosa, não é barata. E mensalmente, também, né, pra gente. Então, a gente tem que agradecer mesmo. Mas aí a questão do horário, né? Eu sei que eu tenho que agradecer desde um dos meus primeiros empregos, falando na mercearia do meu tio, né? Mas a questão do horário que sempre me pega é o seguinte, Léo. Tava tendo a abertura da Petaf e eu sempre gostei muito de mexer reinauguração, né? A reinauguração. Na loja lá perto do batalhão. Loja nova. E aí, cara, eu sempre gostei de mexer com computador. O Paulo chegou pra mim e falou assim... Laio, eu preciso que você faça uma apresentação pra mim e colocar nessas televisões pra rodar. Tinha umas 6 televisões na época. Rapaz, eu tive que pegar aquela imagem, cara. Vetorizar tudo no Corel. Ajustar em 1080 por 1920. Exportar em PDF. Colocava na televisão, não rodava e ia que ele tem. E o combinado tava nós chegar lá todo uns 6 horas. E eu vi que eu tô sentado e todo mundo indo embora, os corretores embora, Léo embora, secretário embora, só a mulher limpando. E eu fiquei sozinho, correndo, fiquei todo satisfeito. Faltando 15 minutos, eu morava na Júlio Bueno, consegui, deixei ligando, fui lá, tomei banho, voltei. Cheguei 6h10, a hora é 6 horas. Cheguei, mas com a felicidade no coração de chegar e falar com o Paulo. Olha só, fui útil no primeiro dia de trabalho. Ô Paulo, a televisão tá tudo rodando. De vez deve agradecer e falou assim... 6 horas, não é 6 horas não, é 5:06, tá? Você acredita isso, cara? E aquilo eu fiquei muito bravo na hora, mas hoje eu vejo, né? Eu pensei assim, pô, tô parando pra fazer um negócio que ele me pediu e mesmo assim cheguei atrasado e ficou bravo comigo, né? Mas aquilo, acho que eu nunca vou esquecer na minha vida. Então, assim, acho que horário é uma questão de além de tudo, de respeito para com o outro, né? Respeito com a equipe que estava lá, respeito com os clientes que estavam chegando. Então, independente se eu visse que eu não ia conseguir fazer, talvez era mais fácil chegar para ele e falar, ó, não vai dar para fazer, depois a gente faz, mas cumprir com o meu horário. Então, hoje, assim, é uma coisa que eu prezo muito aqui dentro do escritório, né, entre a gente, entre os corretores, de ter mesmo a questão do horário. Né? Isso não é uma brincadeira, né? Tem um lugar aqui com 11 pessoas, 12 pessoas, ficar todo mundo esperando é chato, né? É muito complicado. Mas isso foi uma das histórias que a gente viveu tudo na Petaf. Você lembra bem, né? Olha, voltando um pouco ao assunto aqui, quando a gente falou a questão de família que esquece, sempre eu estou pensando em mim. Então, quando eu falei, não falando que vocês esqueceram e tal, né, realmente eu tenho essa dificuldade, né? Eu lá em casa, em tudo, eu sou cobrado, mas e os de casa? Esqueceram de mim e tal. E talvez a gente quer familiarizar com os outros de fora, trazer para a gente. Então, quando essa inauguração, existia um número grande de pessoas com a gente ali. Então, a minha preocupação, como que vamos atender? Cadê os corretores? Aonde que eles estão? E realmente dá esse branco, né? Eu estava lá trabalhando, eu estava preocupado, todo mundo estava no mesmo pensamento, precisamos fazer o melhor, né? E também a gestão de pessoas é muito complicado. Aquela pessoa que faz a gestão se preocupa com pessoas. Uhum. E preocupar com pessoas é saber o que as pessoas pensam, do mesmo jeito do funcionário, do colaborador, quanto também daquelas pessoas que estão ali. Mas é isso aí, rapaz. Ninguém é perfeito, né? Não, mas esse foi um elogio, tá? Não foi uma crítica, não. Só tô te falando que eu levei pro resto da minha vida a importância do horário. Verdade, o Lai é um cara que não atrasa. Mas é interessante falando, né, no ramo imobiliário, nós estamos aqui, então, né, vendo que, pelo que eu vi aqui, né, é um dos primeiros no ramo imobiliário a ser convidado, né, puxando esta linha. E o ramo imobiliário, você falando aqui no início, deixando seus agradecimentos, né, falando da Laica. Então, ali a gente vendeu vários apartamentos, né, ali,
estúdio e com garagem, realmente são vários empreendedores dentro de Manhuaçu, e a gente como corretor, né, a gente fica agradecido. Primeiro, Manhuaçu que não para, né? Manhuaçu a cada dia crescendo cada vez mais. Potência. E hoje já é uma visão pelos grandes empreendedores da nossa cidade. Isso nos cobra se organizar a cada vez mais. Mas vamos lá, vamos construir o nosso bate-papo aqui, até para a gente criar uma linha e a gente seguir. A jornada, né, de qualquer coisa existe um meio, na verdade existe um início, um meio e o fim, né? O nosso fim é quando Jesus nos chamar de volta, né, para viver na glória eterna. Enquanto isso não acontece, eu imagino que nós vamos estar aqui somando, construindo histórias, não só patrimônio, mas sentimentos bons, que eu acho que é o principal que a gente tem que construir, né? E à medida que a gente só consegue construir esses sentimentos se a gente tiver algo dentro de nós chamado gratidão, né? A gratidão não pode ser só uma coisa, que é o que pelo menos a minha visão de mundo é essa, e eu penso que a maioria confunde, que gratidão hoje virou quase que uma obrigação. Ah, beleza, eu sou grato. Mas a gratidão, ela tem que partir de um pensamento gerar um sentimento, e o sentimento gerar uma ação, tá? Eu vejo que o senhor, e eu posso falar isso com propriedade, é uma pessoa que não só tem a definição da palavra gratidão, mas como o senhor age de forma grata em tudo ou com todas as pessoas em sua volta. O senhor não tem só o sentimento de, eu sou grato à minha mãe porque ela fez isso, isso e isso para mim. Falar isso é muito fácil. Isso é um pensamento. Depois pensar e sentir é uma outra etapa. Não, eu sinto lá dentro de mim que eu sou grato, no meu interior, chega a chorar. E o terceiro é agir. A gratidão para mim ela só completa quando há a ação. Aí ela se torna uma gratidão verdadeira. E o senhor hoje colhe muitos frutos na sua vida, até mesmo familiares. Talvez o senhor não percebe, mas porque o senhor age de forma grata, né? O carinho que eu vejo com a mãe, o carinho que eu vejo com a avó, o carinho que eu vejo com os filhos, com os netos, enfim, né? Com tudo. Agora, por que eu estou falando isso? Que a forma que o senhor age hoje? Porque houve todo um início. Existe o cara que perdeu o pai dele quando tinha 9 anos de idade, o senhor Veredino Alves de Freitas. Existe tudo aquilo que aquela família, juntamente com o senhor com 9 anos, que teve meio que assumir a família, mesmo muito novo, mais novo do que minha filha mais velha. E tudo isso foi construindo ao ponto de você olhar para trás hoje e conseguir expressar tudo aquilo que eu falei aqui agora da ação gratidão, tá? Para quem não conhece, o Timóteo, na verdade no início eu nem sei trabalhar com padaria, eu sei da história da padaria para frente, mas eu queria que o senhor falasse um pouco de você, não só do mercado imobiliário. Eu lembro um dia, só para completar, que o doutor Agildo, que é o pai do Leandro Zuzu, é Agildo que ele chama? Ele chegou para mim, encontrou comigo no Banco do Brasil e falou assim: Léo, pega uma câmera, coloca filmando o seu pai todo dia um pouquinho e manda ele contar toda a história da vida dele. Porque a história da vida dele é inspiradora. Para muitas pessoas que começaram lá do nada. Seu pai já passou fome, você sabia disso? E grava, porque isso vai ser um presente para você no futuro, um presente para os seus filhos, um presente para os seus netos. E hoje, até hoje, então, eu não tinha feito isso. Hoje, dia 26/6/2022, talvez eu ouvi isso há uns 6, 7 anos atrás. Eu tenho a oportunidade de fazer isso. Nós estamos aqui no Housecast e o senhor, a gente, né, as pessoas que estão nos ouvindo, tem a oportunidade de saber quem é o Paulo Timóteo na sua essência. Não o Paulo Timóteo corretor, aquele que senta na mesa, bate na mesa, olha no olho e fala que está fechado o negócio. Mas o Paulo Timóteo que saiu lá de baixo, perdeu seu pai, sua referência. Eu sei o tanto que é importante para mim. Eu casado 11 anos, 3 filhas, eu muitas vezes numa tomada de decisão eu te chamo para conversar, porque é a minha referência. Então o senhor não teve isso, como foi essa construção, e a partir da gente entender isso, a gente vai olhar para trás e falar assim, porra,
E ele consegue ser grato e eu não. Bom, mexeu num tema aí bem complicadinho, né? E gostoso de falar, né? A primeira coisa que eu gosto de falar, quando eu vou falar alguma coisa, é saber aonde que eu quero chegar. Aonde que eu vou chegar com a minha fala. Então eu quero chegar lá, eu vou chegar no final da minha fala agora, eu vou dar um tópico aqui do final da minha fala e vou voltar no início. É algo que eu acredito hoje. Eu costumo dizer para o Leonardo, outro dia eu cheguei perto do Leonardo e falei assim, Leonardo, o pai está muito despreocupado, o pai não está preocupado. Sabe por quê? Porque quando você era neném, o pai plantou em você o espírito da verdade. Deus é espírito, né? Então um dia você vai chegar numa cama de hospital e vai estar doente e vai lembrar lá, vai passar no seu subconsciente, tudo que está guardado vai à tona. Porque ali você não pode mais mexer, ali você não pode fazer mais nada. Quer dizer, você teve a sua oportunidade onde você poderia andar, você poderia falar, para poder fazer as coisas boas. E nesta hora você lembra das coisas boas. Então, o pai e mamãe plantou, né, esta semente em você, que é Deus. É a palavra que o Leonardo usou, o Deus no início. Então eu falei, qual tipo de Deus você está plantando nas minhas netinhas? Aí no outro dia o Leonardo me posta uma foto com as minhas netinhas na igreja. Isso me deixou muito feliz, tá, Léo? Deixou muito feliz. Essa é a verdadeira semente. Segura, Timóteo. Ô, Paulo, eu vou ficar chateado com você se você chorar aqui, porque aqui só choro lá. Isso aqui... Mas vamos lá. A primeira coisa que nós temos que saber, depois eu vou voltar no início, é saber que nós, o corpo, né, é interessante falando nisso, o corpo ele é composto de uma matéria que vai ser destruído. O corpo é morto sem o espírito. E o espírito é Deus, né? Então, se você busca o espírito de Deus, nada você vai ter dificuldade. Aí eu volto no início da minha vida, né? E isso me faz crer que Deus é sobre todas as coisas, né? E voltando na idade, né? Naquela idade não de 9 anos, mas em 10 anos de idade, lembro convidado pelo meu pai de fazer uma visita a alguns amigos dele para convidar para ir lá para casa. E eu saí para convidar os amigos de meu pai e não sabia que o pai tinha feito isto com os 4 irmãos mais velhos. Que todos eles foram para um lugar convidar amigos do meu pai. Quando eu cheguei lá em casa, o pai manda que aqueles amigos dele fazem uma fila. E olha que interessante, o pai um dia antes, ele tinha ido no mercado, feito uma compra, tá? E ali ele chamava então os amigos dele, fazia fila e pedia perdão. Muito obrigado pela sua amizade e tal. E num determinado momento, meu pai manda minha mãe entrar na fila com a gente, pequenininho, e dá conselho a todos. E eu, então, 4 irmãos mais velhos, chega a mim e ele não fala nada comigo. Deu conselho aos 4 irmãos mais velhos que eu tenho. E depois, num determinado momento, ele sempre fazendo o sinal da cruz no rosto, ele não aguentava mais, ele olhou para o pai dele, olhou para cima do pai dele e disse, olha pai, eu já vou. Meu pai morreu, ou seja, o meu pai convidou todos para a sua morte, né? E aquilo ficou marcado em mim, como que um homem é capaz de fazer a compra do café para o pessoal que foram ali visitar, a festa da sua morte, né? Ele ainda fez aquela compra. Mas dos conselhos que ele deu para minha mãe é que ele viesse para Minas Gerais e desse os filhos para os outros, né? Desse os filhos para os tios, criar, que a gente ia passar muita fome. E aí que entra a palavra do doutor Agildo, que realmente passamos muita fome, né? Não tinha o que comer, a minha mãe ia lá no moinho de pedra e jogava aquele milho naquele moinho de pedra, desregulava para fazer a canjica, e ali ela cozinhava com sal e o caldo do osso do boi, né? A gente ia lá na cidade, ganhava meio salário de aposentadoria para criar 8 filhos. Então o dinheiro que dava para comprar era o osso do boi, tirava o caldo e cozinhava ali e fazia aquela canjiquinha com sal, a gordura do osso de boi, né? Aquele caldo do osso de boi, para matar a nossa fome. E ali nós passamos alguns anos, né? Passando essa vida. Não digo dificuldade. Durante a noite, a nossa cama era a palha de milho rasgada e colocava num canto do quarto, forrava ali um lençol, ali a gente deitava, todo mundo junto. E era uma família, é maravilhoso, né?
Isso a gente recorda que com gratidão a Deus, porque estamos quase todos vivos, né? E graças a Deus, cada um no seu caminho, né? Para chegar até hoje. Mas é engraçado, falando de um pouco mais na frente, aonde a gente chega a corretor de imóvel. Alguém me perguntou um dia, dizendo, olha, Paulo, durante a sua vida, qual foi a sua profissão? Eu respondi para ele, a minha profissão foi vendedor. Porque é engraçado as pessoas que ele tem uma queda para vendedor, a profissão dele é vendedor, não importa aquilo que ele está fazendo, né? E depois dessa data, né, passando por esse transtorno, chego em Minas Gerais, né? Vim com um tio que trouxe eu e minha irmã para Minas Gerais, depois a minha mãe veio do Paraná. Mas toda a vida eu gostei muito de vender as coisas, o desafio de colocar no mercado alguma coisa. E é engraçado que a minha primeira viagem que eu fui com o vendedor, eu chegava lá para vender, eu chegava, parava o carro na estrada e treinava, né? Eu vou chegar lá e falar assim, ô José, bom dia, né? Bom dia. E se ele falar assim, bom dia, aí eu vou falar assim, aqui eu trouxe isso, eu trouxe essa mercadoria, não sei o que tem. E aí eu treinava. Rapaz, eu chegava, olhava no retrovisor do meu carro e ensaiava, e eu chorava de timidez ali, sabe? Tímido. Era o desafio da vida. Isso fez com que eu me desenvolvesse, né? Para vender algo. Então, graças a Deus, consegui fazer alguma coisa. Eu lembro que eu chegava no mercado, bom dia, senhor Zé, tudo bem? O que o senhor precisa hoje? Ele não quer nada, não. Muito obrigado. Então, a vida começou desse jeito. E graças a Deus, né? Depois a gente foi desenvolvendo e acabei chegando hoje como corretor de imóvel. Na verdade, trabalhou muito tempo com confecção também, né? Quando eu nasci, o senhor estava na Souza Cruz? Olha, Leonardo, você nasceu, eu estava na Souza Cruz. Veja bem, quando eu vim para Minas Gerais, desta época, né? E o Leonardo, ele bateu numa tecla, que negócio de família e tal. Eu, com 15 anos de idade, eu fui morar com 13 anos na casa de uma tia. E ali eu dormia, quando eu vim do Paraná, dormia numa tuia, né? Como se ali tinha uma cama ali na tuia. Então eu trabalhava junto com aquelas capinando e tal, não desmerecendo o trabalho de ninguém. Uhum. E quando a minha mãe chegou do Paraná, então eu resolvi alugar uma casa e assumir. Então a casa ali com 15, 16 anos de idade, já veio a responsabilidade da família, né? Pra gente tomar conta. E começava então, aí jovem, né, arrumava namoradinha, mas eu não podia casar. Então era namorar e corria, apertou para casar, tinha que sair fora. Mas a porque mãe tinha não era a primeira tratar. namorada? Não era a primeira namorada. Mas um dia eu encontrei, né, é engraçado, cheguei numa danceteria, encontrei uma menina, e essa menina, ela tava com 2 caras. Tinha uma mesa, na verdade, eu cheguei, aí eu já trabalhava com a Kombi, eu encostei a Kombi, tomei meu banho, ajeitadinho, gostava de deixar a barbinha bem aparada, né? Queria ser bonito, né? E cheguei ali, encontrei 2 amigos numa mesa, e tinha uma cadeira lá, eu puxei a cadeira, sentei lá, meus amigos, e vi que não ficou legal, eles estavam me tirando. Eu falei, caramba, só. Aí eu vi que tinha 2 meninas que tinham ido no banheiro. Eles estavam acompanhados. E aquelas 2 meninas, quando sentou na cadeira ali, eu vi que eu estava sobrando. Então eu pedi ao cara que servisse, o garçom que servisse uma cerveja numa outra mesa. E fui ali, ele levou o copo e fui para outra mesa. Mas uma daquelas meninas me olhou. Eu olhei para ela e pisquei para ela, ela piscou, pedi ela para sair. E ela saiu com 6 meses e 15 dias. Nós estávamos dentro da igreja, num belo casamento, que é a minha esposa hoje. Agora o engraçado, Pisca pra mim não. abrindo um parênteses, abrindo um parênteses. 6 meses. Com 6 meses depois, eu já tinha o meu carro,
já trabalhava na área de Antigamente o povo vendas. casava mais rápido também, né? É, né? Não, mas Tem não isso. era, não. É porque eu Você sou era meio acelerado. Até hoje é acelerado. E agora, engraçado que para mim casar, eu tinha que ajeitar a minha família, né? Então eu comprei uma casa para minha mãe, vendi a herancinha dela, trabalhei lá e comprei uma casinha dela no bairro Santa Luzia. Então a mãe já estava na casa dela, então eu já podia casar. Porém, entrei em acordo com a minha mulher que casava, mas eu ia para o Paraná, arrendei uma padaria no Paraná, já aproximava o meu casamento, e perguntei a ela, você quer casar? Por causa disso é o mais rápido casamento. Ó, eu vou para o Paraná, se você quiser ir comigo, nós vamos ter que casar para você ir. Vão casar? Não, eu vou, eu topo, eu vou casar e vamos embora, como de fato aconteceu. Mas o engraçado é que na semana do meu casamento, lá, na quinta-feira, ali próximo do campo do campo de futebol, JK, fui atravessar a rua, veio uma Brasília de um cara, não me lembro mais o nome, eu errado. Eu entrei na frente dele, bati o carro que eu ia viajar, amassou de um lado. Aí quando chegou na sexta-feira, que antecedia o casamento, eu ali na Casa de Cultura, antiga delegacia, era ali, passando naquela ponte, quando eu cheguei lá, não tinha sinal, lógico, na época, eu olhei, não vinha carro, entrei. Veio um cara muito maluco lá, correndo demais num Fusca, e me pega, num Fusca, e me pega e bate no meu carro, e eu encapoto dentro da cidade, o carro deu 4 tombos da cidade, e eu ia casar no outro dia. Na sexta-feira eu fui pro hospital, fiquei internado de sexta, mas sábado era o casamento. Então eu falei com a minha noiva, pode preparar que a gente vai casar. Casou com os dedos tudo enfaixado. Olha, a igreja, eu não sabia, cara, a igreja lotou, mas encheu. Tem foto lá em casa do casamento. Quero ver quem Grandes amizades, não. Curioso. Olha, o cara que capotou lá no coqueiro não morreu, todo mundo foi lá ver. E aí surgiu o meu casamento. Ai, Senhor, meu Deus do céu, mas que história, hein? Aí você foi lá pra Paraná. Aí após o casamento fomos Aí pro você Paraná. casou e foi pro Paraná, Foi isso pro aí. Paraná. No Paraná, aconteceu fatos interessantes, né? Eu e minha noiva ali, antes de casar, eu resolvi casar, eu pedi ao meu cunhado que entrasse comigo como sócio na padaria, né? Que eu tinha arrendado, e ele entrasse como sócio. Então ele comprou uma Kombi lá pra gente pagar, fiado, e já começou a trabalhar na padaria. Casei para viajar no Fusca, já não viajei mais, porque o carro capotou, né? Então a gente foi de ônibus. Peguei os enxoval da minha esposa, coitadinha, jogamos naquele ônibus e partimos. Chegamos lá, começamos a entrar na padaria e já entrou com dívida. Com mais ou menos uns 60 dias depois, apareceu um cara lá e falou assim, você viu quem morreu? Quem que morreu? O dono da padaria, que era um tal de São Manuel, que a gente tinha arrendado. O Laios, chegou herdeiros do Paraguai, de São Paulo, de não sei o quê, e disse para mim que, infelizmente, não tinha como eu trabalhar na padaria mais, que o meu contrato, realmente, o contrato era aluguel do prédio, mas não constava padaria. Então, me proibiram de fabricar o pão. Então, eu não tinha mais o que fazer, eu não tinha o pão, a dívida nas costas. Foi mais ou menos uns 60 dias que eu penei ali. Peneio tanto que não tinha onde tirar dinheiro, que o meu cunhado, ele chega com 3 filhos, me parece pequeno. Eu falei com o meu cunhado, olha, vamos combinar o seguinte, o dinheiro que você colocou aqui, eu vou te dar de volta, ou ao contrário, você fica com a padaria, eu vou embora, eu não levo nada, pode ficar tudo para você. Ele falou, não, Paulo, você entende de padaria, eu não. Me dá o dinheiro que eu coloquei e você pode ficar com a padaria. Eu tive 60 dias para levantar o dinheiro para dar para o meu cunhado. Então a padaria ficou sem nada, ficou vazia. E vazia, aí depois que vem a morte, era a hora que eu era para começar a fabricar, a industrializar o pão para ganhar o dinheiro. Eu não consegui ganhar dinheiro porque o homem morreu. E aí, meu amigo, aí o que eu tinha que fazer? Devia todo mundo, naquela época, 3.600.000 cruzeiros que eu devia no Paraná, casado de novo, não tinha emprego. Eu não tinha como fabricar. Eu entrei eu falei com a minha esposa, minha filha, nós temos que ganhar dinheiro ao menos para passagem, para a gente alimentar. Agora, a coisa mais difícil é quando você chega a essa situação, porque você quer vender a sua cama, eu precisava vender meus móveis para viajar, para vir embora.
né? Vim escondido, porque não tinha como vir, porque os credores me monitoravam ali. 3 milhões e 600 mil cruzeiros, era cruzeiros naquela época. E aí, o que eu fiz? Eu falei com a minha... Aí você quer vender a cama, a pessoa compra o colchão, mas não compra a cama. Ou compra a cama, mas não compra o colchão. Vão vender o fogão, ele compra o bujão de gás, mas não te compra o fogão. E assim foi acontecendo, eu passei a me alimentar num supermercado. Tinha lá um lugar que fazia um pão com carne, a gente ia lá e comia aquele pão com carne. E chegou um dia que tinha a turma do panhador de algodão. É como se fosse panhar café aqui na nossa região. Eu falei com a minha esposa, coitadinha, casar de novo, uma menina que foi tratada, tinha seu emprego, tinha seu dinheiro, né? E acompanhar um maluco, né, lá pro Paraná. Cheguei lá e falei, nós vamos vamos colher algodão. E colher algodão, marra um saco aqui nas costas, um saco aqui, e cada 15 quilos enchia o saco de algodão. E a gente recebia a cada 15 quilos. Então você marra o saco e deixa para trás e vai trocando. Vai trocando o saco. E a turma apanha, a turma é violenta para algodão. Mas eu nunca apanhei. Eu entrei no meio daquele algodão, não conseguia apanhar algodão. Tadinha da minha esposa do meu lado em outra carreira de algodão, como que põe algodão? O dono do sítio, era esse proprietário, ele viu a gente casar de novo, 2 jovens, chegou perto de nós e falou assim, deixa eu te falar, vocês estão com dificuldade de pôr algodão, conta a sua vida. Aí eu contei para ele falou, não, meu filho, vem cá. Chamou a gente, colocou o caminhãozinho dele debaixo de uma árvore e colocou lá a musiquinha para nós, não, vocês não precisam pôr algodão, fica tranquilo. Terminou o dia, nós voltamos. Pode ficar tranquilo, eu vou colocar uma musiquinha para vocês aqui. Eu lembro direitinho uma das músicas, No Para-Choque do Meu Carro, é do Roberto Carlos. A foto, né, no para-choque do carro, eu lembro dessa música direitinho. E ficamos ali o dia todo ouvindo música e viemos embora. E aí, cara, no outro dia, surgiu lá um corretor, vendeu o balcão frigorífico da padaria, e o balcão frigorífico, ele pegou a entrada, é como se fosse, hoje, uns R$400. E veio e falou, Paulo, é 12 pagamentos, os R$400 está aqui o de entrada. Eu falei, beleza. Combinei com a minha esposa, juntamos o enxoval dela todo, compramos passar escondido. E um camarada que trabalhava na frente, tinha uma funerária. E o cara achou meio estranha a maneira, ele veio conversar comigo. Aí eu confessei para ele que ia embora naquela noite, que não contasse para ninguém por causa dos credores. Rapaz, ele falou, 2 horas da manhã, você prepara que eu vou levar você até na cidade vizinha. Olha, eu e minha esposa, nós entramos num carro de carregar defunto, 2 horas da madrugada, e saímos para a cidade vizinha, chamada Céu Azul, e dali viemos embora para casa. Agora, é o mais interessante nisso tudo, que quando você tem fé e acredita em Deus, as coisas vão fluindo, né? Vai abrindo caminho. Quando eu cheguei em Manhuaçu, né? Chegando em Manhuaçu, aquele carro que eu bati, né? Tinha uma ação judicial, e acabou, o advogado ganhou aquela ação judicial, deu para pagar mais de 50% das dívidas no Paraná, e o meu cunhado, né, chama Juarez, ele ganhou um dinheiro, não sei de que lá, e me emprestou uma parte. Conclusão, dentro de 1 ano depois, consegui pagar todo mundo no Paraná e continuei quebrado, sem nenhum tostão. Mas paguei todo mundo, menos uma lojinha que eu comprei um par de chinelo em Céu Azul, porque eu com medo de acabar o dinheiro, eu dei um cheque sem fundo de R$26 para pagar um chinelo de 15, porque eu precisava do troco. Eu não queria chinelo, eu queria o troco para não passar fome na estrada, mas a intenção de voltar e pagar. Esta loja eu não consegui pagar. E voltamos no Céu Azul pagar essa loja fechou, não sei aonde anda. Então, mais todos receberam, todos os meus credores vai aparecer receberam. Um monte de loja de chinelo aí. Não tem problema. Mas quando eu falo na questão de acreditar que existe algo supremo, que é a luz e quem caminha, até hoje eu digo que tem uma luz no fim do túnel que ainda não cheguei. A minha vida a partir daí é cheia de bênçãos. Inclusive tem um filho igual a você, Leonardo. Eita, caramba. Agora eu fiquei curioso com a história dele. Aí você voltou aqui para Manhuaçu. Isso. Aí com o que você foi trabalhar aqui em Manhuaçu? Aí quando eu cheguei, é engraçado que houve braços abertos me aguardando, né? Porque, dizendo sem querer
me aparecer nem nada, que, como disse lá no início, né, eu nasci vendedor, né? Então tinha as pessoas que já me esperavam aqui. Cheguei, já consegui trabalhar, né? Já consegui o emprego. E o mais engraçado, Laio, para você ter uma ideia, cheguei com a mulher grávida do primeiro filho, barbudo, com 50 e poucos quilos, todo sofrido. Quase o meu Eu peso. me lembro que eu cheguei para raspar a barba, ela custava R$5 que o cara do salão me cobrou para fazer a minha barba. E deu a conta de fazer a barba, foi o dinheiro que sobrou. Ai de mim se eu não tivesse comprado o chinelo no Paraná. E aí é o seguinte, comecei a trabalhar e aí começou a fluir. Eu trabalhei 90 dias, não, eu trabalhei uns 6 meses na padaria Beira Rio, já na distribuição do produto que era industrializado ali. E depois eu fui convidado para trabalhar na Quipão, né? É engraçado que encontrei com o Jurandir no bairro Santa Luzia. Ele falou, Paulo, vai trabalhar para mim? Eu falei assim, olha, meu amigo, eu ganho 2 salários lá no Zé, então não posso. Não, eu vou te pagar 3. Eu falei, beleza. Cheguei perto do Zé Miguel, falecido, que Deus o tem. Falei com ele, ele falou, não, eu já ia te pagar os 3, porque você é bom. E eu voltei, daí uma semana no Jurandir, não, senhor, eu esqueci de te falar, era 4 salários. Aí eu cheguei perto do Zé, o Zé falou, pô Zé, é 4 salários, rapaz, como é que faz? Eu tô quebrado, eu tô começando a minha vida de novo e tal. E aí, conclusão, o Zé ficou bravo demais. Eu fui para Quipão, realmente, o Jurandir acabou me contratando por 5 salários naquela época. E 5 salários eu fiquei lá na Quipão durante 8 meses, e depois de 8 meses surgiu um rapaz lá surgiu aqui em Manhuaçu, eles contratando pessoas para trabalhar numa multinacional, que é a Souza Cruz. E eu olhava aquele homem, era ele ganhava o nome de Peixir, um bitelão do homem, eu olhava aquele homem, mas eu não dava muita confiança não, porque precisava o ensino médio, né, que seria a 8ª série da época. E eu tinha a 6ª série, como é que eu ia trabalhar? Não tinha jeito. Mas porque eu chegava para atender meus clientes, atendia todo mundo bem, brincava com todo mundo, aquele supervisor, ele cresceu o olho. Ele deve ter pensado, eu quero esse rapaz trabalhando na Souza Cruz. E foram 200 cadastros, mais ou menos, 200 fichas preenchidas para ocupar 2 vagas em Manhuaçu nessa companhia multinacional, porém, Paulo Timóteo não tinha aparecido, porque só tinha a 6ª série. Ele pediu que um funcionário da Souza Cruz fosse lá na Quipão, e que me procurasse para que eu pudesse preencher a ficha. E aí eu falei com ele, eu falei, rapaz, eu não sirvo nem para engraxar o sapato de vocês, cara, brincando, né? Ele me chamou particular e falou, o meu supervisor quer você trabalhando lá, preenche a ficha. Aí lá tem um lugar que colocava assim, o grau de estudo. Aí eu coloquei 8ª série, escrevi pequenininho na frente, incompleto. e por acaso eu fui chamado, né? Fui chamado para entrevista. As ações de marketing, né? Parcelas de 400 e tantos reais. Aí tem baixinho. Entrada de 20 mil. Aí eu passei todas as etapas, né? E acaba me chamou para Governador Valadares para ir para fazer o teste de volante. E depois de treinar um pouquinho aqui, né? Os caminhões dos amigos, fui lá e fiz o teste de volante. Conclusão, eu estava dentro da empresa. Depois de dentro da empresa, com 30 dias, pediram as notas escolares, né? Vai lá e busca o histórico escolar. E aonde que eu ia tirar a história escolar? Não tinha. Mas mesmo assim, eles não tiveram coragem de me mandar embora. E por lá, eu trabalhei quase 10 anos também, que aprendi muito lá. E quando você saiu da padaria e foi para Souza Cruz, também teve um ganho de salário também? Teve. A Souza Cruz, além de ter um ganho melhor... Bem melhor, né? Bem melhor. A gente tinha alguns benefícios, né? A Unimed da época, né? A gente já tinha Unimed, remédio, tudo de graça, dentista, o serviço odontológico, tudo de graça. E também, claro, que a gente chegava até a 7 salários mínimos. Agora, engraçado, Olaio, que na Souza Cruz eu passei por momentos assim de reflexão. Porque uma vez você sair, montar num carro de carregar defunto correndo de dívida. Outra hora você trabalhar, penar. Outra hora passar dificuldade e fome. Eu não estava naquele momento de ter um plano de saúde, me deixava preocupado, porque você quebra aquilo que você
acostumou a viver na simplicidade, depois você acaba tendo vários benefícios, isso assusta a gente um pouco. Então eu tive dificuldade também na Souza Cruz de usar dos meus direitos, né, que eu tinha. E tem uma história tão engraçada que outro dia eu estava lembrando, que a Souza Cruz no final de ano ela dava presente para toda a sua família. Olha, você é funcionário, aqui está a cesta que você vai dar de Natal da sua esposa, aqui está o presente do seu filho, aqui está o presente do outro filho, e cada um de acordo com a idade. E os presentes eram tudo bom. Naquela época, carrinho controle remoto, cara, nem existia. E a Souza Cruz dava para mim dar para o meu filho. Bola era uma das melhores. Eu chegava e morava na pracinha. Tem vaga lá. E meus filhos então vinham passear, brincar com os amiguinhos dele no parquinho, né? Aí eu falava com meus filhos, não sei se o Leonardo lembra, olha meu filho, você vai brincar com os amiguinhos, deixa isso aqui para você brincar em casa, porque você está humilhando aquelas pessoas que estão lá, porque eles não têm esse brinquedo, né? Então a minha preocupação não de deixar que eles se aparecessem em cima dos outros, né? E assim eles obedeciam, brincavam em casa, se chegava os amiguinhos que tinha, podia brincar, mas no caso ali não, brincar com os brinquedinhos lá, com os carrinhos sem roda, ali com os amiguinhos, de acordo com eles ali. Então foi muito gostoso, são fases bastante, fases gostosas que eu aprendi bastante com a Souza Cruz. E aconteceu um fato tão interessante que veio o primeiro filho, o segundo filho, o Leonardo, e tanto o Luiz Paulo também, o Luiz Paulo já foi mais problemático, né, no nascimento dele, mas lembro do nascimento do meu filho, nós tínhamos o direito de ter médico particular para o parto, né? Olha, pode contratar um médico particular. E graças a Deus, Deus me deu uma esposa que nós temos o mesmo pensamento, sabe? Eu cheguei perto dela e falei, meu amor, olha, eu estou na Souza Cruz, eu não vou morrer na Souza Cruz, eu vou sair da Souza Cruz. Pode ser que lá na frente eu não tenha condições de pagar médico particular para fazer um parto. Você tem certeza que você quer fazer particular? De jeito nenhum. Eu quero fazer pelo SUS. Mesmo com médico particular e tudo, eu poderia ganhar nome de babaca? Talvez, mas talvez não. Então foi parto pelo SUS, o Leonardo e o Lucas. O Luiz Paulo já é um outro problema que, na oportunidade, falarei. Na verdade, o Luiz Paulo teve complicações, né? Isso. Verdade é verdadeira mesmo. O Luiz Paulo não sofreu o que a gente sofreu, entendeu? O Luiz Paulo não vendeu picolé, o Luiz Paulo não é que sofreu, não. O Luiz Paulo não trabalhou de servente em obra, eu tô brincando, eu entendo. A questão do carrinho, pra te falar a verdade, assim, né, eu lembro, o senhor sabe que minha memória, não é que ela é seletiva, eu sei lá o que acontece, que eu não tenho uma memória muito boa de muita coisa. Eu tenho gente que por exemplo, teve uma pessoa que eu fui em São Paulo. Você lembra aquele dia que a gente jogou videogame? Eu fui na casa da pessoa jogar, lembro, mas não lembrava. Então eu tenho esse problema. Não lembro. Agora eu lembro de detalhes, de coisas simples. Por exemplo, o dia que eu conheci minha mulher, a roupa que ela tava, as coisas. Minha primeira venda, eu lembro de detalhes da negociação. Então, não sei por que acontece dessa forma. O Lai que convive muito comigo hoje, ele sabe. Fala assim, Léo, você falou não sei o quê. Não vou falar que eu não falei, mas eu acho que eu não falei, porque eu não lembro. Hoje eu não tenho direito de negar nada. Eu não lembro das coisas. A questão do plano de saúde, eu entendo perfeitamente. Claro que eu entendo. Mas você podia pensar assim, eu não vou ter mais filhos, mais 10 filhos mesmo, então foi vai que é o último ano particular. Mas o Leonardo, ele falava, no início ele falava da gratidão, né? Da gratidão. É interessante, talvez, as pessoas, eu acredito que muitas pessoas me olham e falam, esse cara é feliz, né? E realmente tem que ser feliz, né? Porque é a gratidão pela vida que nós, né? Que a gente passa do longo da vida. De onde você saiu, né? Da onde que sai. Né? Não podemos deixar, né, de realmente agradecer e ser grato. Agora, engraçado, eu digo que eu falei que aonde que eu queria chegar lá na frente, né, falando que Deus, né, falando a palavra Deus é o quê? É Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, quando a gente busca Deus sobre todas as coisas,
realmente não há dificuldade. Eu não vejo tudo que passei como uma grande dificuldade. Eu vejo que talvez Deus faz as coisas para o nosso ensinamento, como que vamos conduzir a vida, né? Ô, pai, mas desculpa, esse pensamento o senhor tem hoje, pela vasta experiência, pela espiritualidade que o senhor alcançou no longo da vida, pelos anos dedicados à igreja, né, como principalmente os últimos anos, com PLC e tudo. Mas o Paulo Timóteo hoje é completamente diferente do Paulo Timóteo de 15 anos atrás. Eu vou falar 15 anos atrás porque é a lembrança que eu tenho 15 anos atrás. Eu não tenho lembrança de quando o senhor casou com a mãe, eu não era nem vivo, né? Eu não estava lá no dia que o senhor passou por todas aquelas dificuldades que o senhor passou. Hoje, fruto desse relacionamento com Deus, o senhor enxerga que foi Deus mostrando o caminho. Mas na época, de fato, na época, honestamente falando, o senhor estava passando por aquilo e falou assim, é Deus que está me provando, eu sei que eu vou chegar lá na frente. Ó, Deus está permitindo eu passar por isso, para mim ser testemunho dele lá na frente, quando eu vencer na vida. O senhor tinha esse sentimento mesmo? Ou o senhor tinha o sentimento de, puta que pariu, que situação que eu... Era o sentimento de, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Perdi meu pai, hoje estou aqui passando fome, vim para cá, acabei de casar, tirei uma mulher de dentro de casa. Por que eu estou te fazendo essa pergunta de forma clara e transparente? Porque não se iluda. Tem muitos Paulos Timóteos passando nessa situação hoje. Tem muitos que acabaram de casar e estão fodidos devendo. Tem muitos que estão passando fome hoje. Talvez essas pessoas vão enxergar isso aqui, vão ouvir isso aqui, não sei como, mas talvez vão ouvir. E na hora que ouvir, ela vai falar, caramba, esse cara está pensando a mesma coisa que eu pensava, tinha o mesmo sentimento. Então, qual que era o sentimento na época, de fato? Leonardo, porque senão fica tudo muito bonito, né? É interessante. O que um jovem pensa? A primeira coisa, nós vamos lembrar a época de jovem. Um jovem, ele sonha o quê? Quantos anos mesmo? Quando eu casei? 22 anos. Pois é. O que um jovem pensa? Não tinha essa maturidade que tem hoje, O jovem, a primeira coisa, o jovem pensa, olha, eu quero casar, eu quero ter uma esposa, eu quero ter um filho, quero ter uma casa. Casa que eu digo pode ser casa alugada, ou pode ser comprar uma casa. Eu quero um lar, eu quero uma casa. É um lugar para chamar de meu, né? Eu quero um lar, eu quero um filho, eu quero uma esposa. É o sonho de todos os jovens, né? E eu sou humano, é o meu sonho também, né? Só que o início da vida realmente é muito difícil. Olha, nós sabemos, todos hoje que são casados, eles sabem que os primeiros anos do casamento é tão difícil. Eu digo que até os 7 anos você tem problema. Passou dos 7... costuma já você aprender a conviver. Está quase lá. 6 e pouco. Então todos têm problema. A minha vida, claro, também que não foi essas coisas, não. Também tive problema. Todos nós temos problema. Agora, só que as coisas vão se encaixando, né? Vão se encaixando. A exemplo hoje, eu digo a vocês, eu acho que vocês talvez vão conseguir me responderem. Existe um manual de tratar de uma família, de criar uma família? Existe um manual? Você pega ali um manual de um carro, ele tem um problema, tá vendo? Opa, deixa eu consultar o manual aqui, o pneu furou, tem que enfiar a chave lá de trás, tem um buraco, e lá tem um pneu reserva e vai soltar. Existe um manual. Agora, dentro da família, um filho errou, qual o tipo de manual que você vai? Então, as coisas vão acontecendo e você vai trabalhando em cima daqueles acontecimentos. Então, a cabeça de hoje, realmente você tem toda a razão. É os acontecimentos que me acontecem hoje que faz a minha cabeça ser diferente hoje. Na época não é a mesma cabeça. Na época não existia manual. É engraçado que... E não existia também, desculpa, a oportunidade de ter outros Paulos Timóteos antes do senhor que contasse a história deles, que o senhor está contando agora. E por que eu enfatizo de novo, pai, que essa clareza de sentimento na época, para ser verdadeiro, é justamente para quem ouvir, poxa, é isso mesmo, porque a maioria das pessoas que vencem na vida, e o senhor é um vencedor, muito vencedor, tá muito controlado, trabalha porque gosta, a verdade é essa.
Tá diminuindo, né? Tá mais andando de bicicleta. Posso contar pro pessoal quantas horas por dia você contou pra mim? Não, trabalha porque gosta. Mas o que acontece? A maioria das pessoas que vão falar, não, que lá eu sabia que lá na frente estaria uma luz no fim do túnel, eu sabia que Deus tinha feito uma promessa pra mim e ia cumprir. Claro, Deus faz a promessa e cumpre, gente. Mas a coisa não é dessa forma. Eu sei que não é. Mesma forma de falar assim, ter uma empresa é muito bom, ser empresário é muito bom. É bom o resultado. O Leonardo, não é tão bom, Leonardo e Laio, e falando para vocês também, é tão interessante essa colocação, porque, veja bem, Léo, hoje nós estamos conversando aqui, pai e filho. Uhum. Pai e filho, tá lá. Ao máximo aí vai ficar com ciúme aí. Vai ter que me colocar na herança, tá? Não. Olha, é engraçado. Vamos voltar um pouquinho. Imagina, Leonardo. Nossa, corta essa parte, tá, Clóvis? Tô brincando. Imagina você aqui. Eu tenho certeza que você passa por momentos que você pensa assim, o pai, né? O pai vai me dar uma luz. Quem sabe o pai me dá uma opinião aqui? Claro. Quem sabe o pai? Agora você imagina... A única coisa que eu não penso é assim, o pai vai me dar dinheiro. Ele sempre me deu a vara e ensinou a pescar, mas o peixe nunca deu. Agora você imagina o cara com 15 anos, o cara perde o pai com 10 anos. Não, todo sem estrutura. O cara, você perdeu o pai com 10 anos, onde você tem uma estrutura que você levanta de manhã, você sabe para onde que vai, você tem uma panela cheia, você tem almoço, e quando você não tem nada. Então você passa por uma certa situação difícil. E o pior, né? Ou seja, uma das coisas melhor, quando eu comecei a aprender a dirigir, na época motorista era a profissão. E outra coisa, nós estamos num país hoje tecnológico. Na época não tinha nada. Era o radinho de pilha, era escrevendo para o outro cartinha. Então, né? Não tinha informação. Não tinha nada. O que acontece? Agora eu aprendi a dirigir. Então, agora eu vou ser motorista, que é uma profissão. O que acontece quando o seu sucesso... Você chega perto do Márcio Bahia, lá, você chega perto dele, pai, nós conseguimos fazer algo, nós conseguimos vender tanto esse mês, pai, eu comprei um carro, pai, não sei o que tem, seu pai enche o peito e fala, meu filho Laio, este é o meu pai. Que coisa linda, pai e filho. Agora imagina um cara que perdeu o pai com 10 anos, é motorista, não tem com quem falar. Então, o irmão meu morreu, pega as minhas 2 irmãs, a minha mãe muito simples, tadinha, né? Coitadinha, eu vou falar o quê? Uma mulher sofredora. Então, eu não tinha com quem falar. Não tinha com quem partilhar aquele nem sucesso as tristezas, que eu... nem as felicidades. Então eu passei momento difícil na minha vida, aonde eu entrei aqui na igreja São Lourenço e quis cobrar de Deus. Eu sentei lá e falei, Deus, eu quero meu pai aqui, mas eu queria o meu pai mesmo. Isso aí. É o meu pai, eu quero o meu pai aqui do meu lado, porque eu já não aguento mais. Eu quero o meu pai. E comecei ali a brigar com Deus e comecei a chorar querendo o meu pai. Só vejo hoje que o meu pai, Deus em espírito, estava do meu lado. Hoje eu vejo, na época que o Léo falou, a vida que a gente vivia, não sabia, mas há uma proteção. Você então não enxergava, né? Eu saí dali curado de uma depressão, que eu entrei dentro daquela igreja por causa de deprimido. Olha, não tem com quem falar, não tem com quem dialogar, não tem quem mostrar o meu sucesso. Ser motorista para mim era um sucesso, e para quem que eu vou falar, para quem que eu vou mostrar? Então é interessante dizer, eu aproveito esse bate-papo nosso, até para falar aí para as pessoas que estão nos vendo, valorize seus pais, valorize mesmo, porque é duro aquele que não tem pai, passar o que eu passei. Então, graças a Deus, nós chegamos até aí e tenho certeza que depois ganhei outros pais, né? Considerando várias pessoas que me ajudaram aí para frente. Que Deus colocou no meu caminho. Rapaz, eu gosto demais de fazer essas provocações igual eu fiz, porque olha só, agora saiu de dentro do coração, não saiu lá. Uhum. É justamente para não ficar aquele negócio maquiado, que todo mundo conta, não que as pessoas que passaram por aqui contaram, tá? Pelo contrário. Mas o seu é porque eu conheço a história, então me permite fazer essas colocações. E depois disso, o senhor veio, trabalhou tal, começou a trabalhar com roupa, começou já a ganhar um dinheirinho, mandou a gente para estudar. Olha só como que é a jornada, cara. Quem vê hoje assim,
O Timóteo fala assim, nossa, o Timóteo, quem não conhece da história, né? Olha onde tá, sempre ganhou dinheiro, Deu sempre sorte. foi bom. Deu sorte. Achou a veia no lugar, foi astuto em outro. Só que teve momentos que o senhor passou por problemas psicológicos, depressivos. Daquela vez Deus te curou, mas teve outras vezes que o senhor passou novamente, inclusive a época que a gente estudava fora, né? Que tudo começou a dar errado de novo, e o senhor chegou a pensar fazer besteira. Por que eu estou falando isso? Depois eu queria que o senhor falasse, comentasse sobre isso. É justamente porque é a história do super-homem, né? O cara que saiu, do super-herói. O cara que saiu lá de trás, chegou lá na frente. Né? E eu queria falar com o senhor o seguinte, se o senhor pudesse dar uma receita hoje de como vencer na vida, escalar na vida, além de presença de Deus, espiritualidade, prosperar religiosamente falando, que mais? O que é mais necessário para a pessoa sair do estado atual e ir para esse estado desejado? Olha, Léo, a primeira coisa, eu volto naquela palavra que não existe manual, né? É simplesmente, talvez... Mas existem características, né? É engraçado as pessoas, quando eles testemunham a vida deles, acaba algumas pessoas espelhando. Ou seja, a barba do vizinho pegou fogo, eu tenho que cuidar da minha, porque eu não vou deixar pegar fogo, né? Uhum. Aquilo que deu errado, nós vamos fazer a coisa certa. Mas realmente a vida, ela é como se fosse uma engrenagem, né? Você força a engrenagem de acordo com a situação, né? E um dente após o outro. Mas o Leonardo dizendo uma das situações, né? Mas a situação toda a vida foi difícil. Você vê que quando eu vim do Paraná, voltando um pouco atrás, o qual eu deixo aqui, e sou muito grato a Deus pela sogra e o sogro que eu tenho, né? Porque a minha primeira casa vindo do Paraná, meu sogro me comprou um fogão, né, com a botija, e comprou um jogo de quarto para a gente ter a primeira moradinha, né, pós-Paraná. E depois moramos aqui no próximo da Casa Bahia, mofava demais, fomos morar nos fundos lá da Petrina. E dos fundos da Petrina ali, eu falei, vou dar tudo que eu tenho para comprar um lotinho para construir uma casa. E como de fato aconteceu, aí vem a gravidez do Leonardo. A gravidez do Leonardo, lembro que a Peinha grávida do Leonardo, né? E o Leonardo vem a nascer depois, nós já estávamos dentro da casa, lá no bairro Lajinha, conseguimos fazer a primeira casa, devendo todo mundo, de novo, mas nós estávamos dentro da primeira casa. A primeira casa, então, depois que viemos negociar ali no parquinho, o qual a gente tem lá, um predinho lá até hoje, graças a Deus. Então a vida é cheia de sofrimento, mas não é sofrimento, não vou dizer, talvez até assim, é uma alegria viver naquilo ali, né? Não digo sofrimento, é desafios que nós temos na vida, né? Mas os meus filhos, aí começa, cria os filhos, como que eu vou fazer para criar os filhos? Eu toda a vida pensei o seguinte, olha, eu posso estar errado, mas olha, nota boa na escola não é favor, é obrigação, né? Eu digo, olha, você foi lá e fez o exame lá para tirar a carteira, como é que chama? Isso mesmo, exame de tirar a carteira. Não, é o exame lá. É lógico que você tinha que passar, porque você não é doido. Psicotécnica. Uhum. O cara fez psicotécnica. Eu passei na psicotécnica, é claro que tinha que passar, você não é doido. Então, assim, eu acho que se a pessoa tirar nota boa na escola, tem duas coisas. É porque realmente ele está tirando nota boa porque está estudando ou deixou de estudar, né? Porque tirar nota é obrigação. Então, a maneira de criar os filhos, a primeira coisa que eu pensava é isso. Então, não era digno de parabéns, de incentivar, sim, mas dizer rasgar seda, não. É obrigação, eu acho, né? E assim eu cobrei dos meus filhos isso aí. E uma das situações é o seguinte, é o trabalho. Eu acho que a faculdade é muito bom, a escola é bom, mas tem que acompanhar com o trabalho, né? Eu acho que a maior faculdade é o trabalho, é o dia a dia, é saber como que é o mundo. Não adianta você ter um diploma na gaveta, né? Quantas pessoas não se encontraram? Outro dia alguém me perguntou, olha, tem pessoas que você quer homenagear aqui, dando uma entrevista? Eu falei, tem.
tem pessoas que eu quero homenagear. Quais as pessoas? Ele assustou. Eu falei, os meus 3 filhos. Ele falou, mas como você quer elogiar os seus 3 filhos? Porque todos se encontraram. Ninguém depende de mim. Eu digo para você, Laio, aqui, o Leonardo sabe disso, eu nunca dei um dinheiro para ninguém. Se o Leonardo tem o que tem porque ele trabalhou, foi digno e merecedor. Se o Lucas tem o que ele tem lá em São Paulo porque é digno, trabalhou, nunca dei nada. Se o Luiz Paulo tem porque ele trabalhou, nunca dei nada. Mas por quê? Porque graças a Deus por isto. Graças a Deus por isto, porque uma coisa eu ensinei, eu tentei ensinar e aprenderam. Não ensinei e aprenderam, que é trabalho. Trabalhe acima de tudo. Não adianta você estudar e tudo e não ter a experiência do trabalho. Honestidade, de o fulano que é fulano. Não importa como que você está. Paga o que deve. Outra coisa, dia 10 é dia 9. Você vai pagar dia 9, não espera vencer. Isso me machuca quando chega uma notinha hoje no meu escritório que eu deixei vencer. Eu sofro com isso. Eu vejo que todos os meus 3 filhos também me puxaram nisso aí. Sistemático para pagar. Agora aí o cara, por que você quer homenagear os 3 filhos? Claro que eu tenho que homenagear os 3 filhos, né? Porque nunca dependeram e aprenderam. Quantos pais, eu conheço o pai que tem filhos com 40 anos, que ainda não encontrou. Filho com 40 anos, o pai está ali, compra isso, dá errado, vou tentar fazer isso. Os filhos não se encontraram. E hoje os meus 3 filhos se encontraram. É digno de homenagem de um pai. Agora, a questão do início, como tem manual? Não. Manual é o seguinte, é engraçado, eu assisti a primeira live aqui de vocês, e o Leonardo puxou um pouco esse assunto dizendo o que eu fiz com eles, né? O que eu fiz com eles? Parece um pai carrasco, um pai e tal. Não, eu sempre digo assim, Deus conhece o coração de todo mundo. Né? Quem conhece o meu coração é Deus que conhece o meu coração. É um homem, um dia no meu escritório, alguém falou assim, olha, Leonardo, o dia que tiver num caixão, talvez os meus filhos vai estar chorando e talvez os filhos do Paulo vai estar dando risada. O que ele quis dizer? Que ele tratava os filhos dele a pão de ló e eu tratava com o trabalho. Conclusão, pela história que eu sei, os filhos desse cara não se encontraram até hoje. O que acontece? Uma das histórias, né? Uma história interessante que o Leonardo falou aqui na primeira live aqui, vocês fizeram o lançamento dizendo. Housecast. Housecast. Então, ele dizendo o seguinte, o que eu fiz? Realmente, eu cheguei numa contabilidade e falei, olha, arruma emprego para meus filhos. Porque não era questão de vender picolé. Não é que eu queria vender picolé, que eu precisava do dinheiro deles. De jeito nenhum. É que eu queria que eles aprendessem, tivessem compromisso e soubessem como que é difícil ganhar o dinheiro. Né? E eu me lembro que o Lucas, ele chegou, até tem o Aids, que mexe aqui de moto, o Pedal VIP, Pedal Plus. O pai dele chama Vantuil. O Lucas chegou no barzinho do Vantuil, arrumou um emprego e conseguiu um emprego. Aí quando ele saiu, alguém lá daquele barzinho falou assim, aquele camaradinho ali, você conhece? Não, que ele é filho do Paulo Timóteo. Ele chama ele para mim, chamou e falou assim, não tem emprego não. Ele perdeu o emprego antes de começar. Falou, seu pai é aquele do Astra. Tinha comprado um Astra 0. Não, eu que sirvo para trabalhar para seu pai, não é ele. Não era isso, eu queria que o meu filho trabalhasse, não por causa tanto do dinheiro, é para aprender a trabalhar, aprender que 7 horas é 7 horas, 8 horas é 8 horas, e aprender que a vida é difícil, né? Não é fácil, né? Não era questão de que eu não podia tratar dele. Então ele perdeu o emprego antes de começar a trabalhar. E aí eu arrumei uma contabilidade onde eu consegui passar todos os 3, né? Na contabilidade Nova Aliança. Igual, quero deixar aqui o meu abraço, né? Ao Alvilândio, o doutor Luiz Assis, porque ajudou também na criação dos meus meninos. Muito obrigado. Então, esses meninos, eles passaram ali, só que o Luiz Assis, depois eu vou ter que conversar com ele, porque ele judiou de mim. Porque quem pagava o salário dos meus meninos era eu, né? Era eu que pagava. Eu chegava no final do mês, ele controlava meus aluguéis e me mandava a prestação de contas se sobrasse dinheiro, porque tinha que pagar o salário dos meninos, era eu que pagava, né? O salário dos meninos. Então, por quê? Poderia estar em casa vendo televisão? Poderia, né? Mas e aí? O que eles iam aprender, né?
Então, ele chegou em casa um dia, o Luiz Paulo falou, pai, tô feliz, o Luiz aumentou o meu salário, ganhei tanto. E eu falei, caramba, eu passando um aperto danado, aumentou o salário do Luiz Paulo, tá bom. Então a vida, assim, graças a Deus, aprenderam a trabalhar, né? E hoje, abaixo de Deus, eu sou muito orgulhoso dos filhos que eu tenho, não é porque tá perto do Leonardo, não, porque a gente sempre comenta isso aí. Né? E nós, como filhos também, a gente fica muito. Na verdade, como o senhor falou, né? Quem conhece o coração é só Deus, né? E às vezes a gente não fala isso com frequência. O senhor, mas pode ter certeza que a gente fala com frequência nos nossos meios. Eu sou muito orgulhoso e grato da educação que a gente teve. E eu sei que ruim ou bom, eu sou fruto dessa educação. O Leonardo, ele bateu numa tecla o seguinte, dizendo de dificuldade, né, de depressão. E é engraçado que as coisas que a gente ouve das pessoas, isso ajuda muito. O feedback para você dar de uma família ajuda. Eu me lembro que o Clóvis Dornella era diretor do Tiradentes e também professor na Maria de Luca, e outras escolas, não me lembro mais aonde, meus filhos, aonde que eles estudavam. E um dia ele chegou perto de mim e falou assim, Paulo, por que você não investe no estudo dos teus filhos? Porque os seus filhos têm tanto aluno dentro de sala que não quer saber de nada. E seus filhos são estudiosos, cara, investe neles. Eu falei, vou investir. Beleza. Fui, mandei colocar a internet lá em casa, essa pula, né, Léo? Coloquei a internet lá em casa. Coloquei a internet lá em casa, rapaz. A internet, ela vinha na conta de telefone. Era interligado na conta de telefone, linha de telefone. Era a única internet que a gente tinha. E eu fui e comprei um Duron. Duron é um computador do mais caro que tinha. Eu coloquei lá dentro de casa e falei, meus filhos, aqui é para vocês estudar, porque o Clóvis Dornella falou que eu tenho que investir no estudo de vocês, é para vocês estudar. Eu viajava com confecção, parti, mas a minha esposa, quando chegou no final do mês, rapaz, a minha conta de 70 cruzeiros, 70 real, sei lá o que era na época, o RV, veio a R$1.800 e eu já estava no 15 dias para entrar o outro mês. Nossa. Então ia aproximar quase R$5.000 minha conta telefônica, que eu pagava 70. Que eu cheguei, os 3 meninos estavam lá no computador, eu chegava, eles estavam estudando. Eu cheguei e falei assim, sai, eu preciso olhar aqui depressa, e coloquei isso para correr e fui lá. O tanto de mulher pelada que tava naquele computador. Lucas, os caras, os moleques tava, rapaz, vendo uma confusão naquele trem, rapaz. Eu comecei coisa que eu nunca vi na minha vida, rapaz. Puta que pariu, rapaz. Deus. Senhor Lucas. Eu falei, Clóvis Dornella, cachorro, rapaz. Rapaz, eu cheguei, eu fiquei tão puto, cara. Eu liguei lá pra Telemar e quis não pagar a conta. Você trocou um computador e um cavalo. E não teve. Não, troquei não. Não, vai escutar. Não, esse computador não. Eu cheguei, rapaz, financiei aquele trem nos 12 pagamentos que eu tive que pagar e peguei aquele computador, joguei dentro do carro, falei, o que eu vou fazer com isso? Ficou sem computador no dia. Lá em casa ficou tudo sem. E ficaram um é pra cá do outro, que tinha 45 dias que só tava nas filmes pornográficos. Ai, tá louco, rapaz. Aí, rapaz, eu cheguei no Luizão, engenheiro. O Luiz de Souza. Cheguei e falei, Luiz, eu tô precisando fazer uma planta de um prédio. Ele falou assim, eu faço para você, ué. Eu falei assim, pois é, mas você não tá precisando de nada, não? Seu computador parece que tá antigo, né, rapaz? Ele falou, eu tô querendo comprar um tal de Duron que tem aí, rapaz. Porque diz que é bom demais, mas eu tomei sem dinheiro. Eu falei assim, não, só. Deixa eu te falar com você, quanto que você vai cobrar da planta? Ele falou, R$2.000. 2.000, algum número mais ou menos assim. Eu falei, quanto você acha que vale um computador desse? Ele falou, 3,5. Eu falei, como que você quer pagar os 1.500? Você dá conta de pagar? Ele falou, 30, 60 e 90. Eu falei, pode fazer o cheque, seu computador tá aqui. E troquei na planta, é onde eu tenho meu escritório hoje. Ali tem uma planta com 15 apartamentos, o qual nós não fizemos, mas aí iniciou aquele prédio exatamente. Tá vendo como que a gente foi importante pro senhor? Isso aí, ó.
Mas é muito bacana, né? Não, escutando essas vidas todas, desde do sofrimento pra cá, eu falei aqui, mas pra provocar também de sorte. Porque isso aí me incomoda demais. Tem gente que chega e fala, fulano de tal deu sorte, né? Paulo Timóteo deu sorte. A luta, né? Nossa senhora, Ô, Laio, uma das coisas interessantes que me aconteceu também é o seguinte, porque toda a vida eu trabalho, mas eu investi também em estudo. Eu sempre quis colocar na melhor escola, quis estar perto, quis saber, e tal. O Leonardo, ele não quis fazer a faculdade, né? Ele realmente, se tratando de ensino, de escola, o Leonardo é o que gastou menos dinheiro, vou dizer assim, né? Que ele não quis. Quando eu fiz, depois eu tinha pagado conta própria. Pagou do bolso dele. Mas o que acontece? Isso significa que eu tenho um créditozinho. Um créditozinho muito pouco. Não tem crédito para dar nada. Mas o que acontece? Eu me lembro que eu investia realmente. Eu peguei os 3 meninos e levei para Juiz de Fora. Aluguei um apartamento e coloquei-os para estudar. Eu falei, se Deus quiser ali. Toda a vida eu via nos meus meninos que eles iam longe. Eu pensava, esses moleques vai longe. Que é desembaraçado, todos eles vão longe. Né? Vão ter que investir no que for preciso. Então eu aluguei uma casa, um apartamento lá em Juiz de Fora. Os 3 foram para lá. E a confecção, rapaz, eu comecei a mexer com confecção e o troço ficou bravo. Porque eu também comecei o prédio, logo depois dessas histórias todas, eu comecei a fazer o prédio. E me lembro quando eu estava na última laje, eu não tinha mais dinheiro. Eu peguei a empresa que eu tinha e vendi os carros para os meus vendedores. Os vendedores que trabalhavam para mim, eu tinha toda a gestão, né, deles, passaram a trabalhar por conta deles. Então, começou a não vir venda, não tinha faturamento e a obra gastando dinheiro. E eu passei por um momento muito difícil, muito difícil. Essa época, os meninos lá em Juiz de Fora, eu lembro que eu liguei pro Lucas, dizendo pro Lucas, o papai tá apertado, o papai tá pensando o que vai fazer. O Lucas falou assim, pai, esse ano, se o senhor segurar, para mim já tá bom. Mas esse ano, já era no início de ano, mas eu também não queria passar para eles o problema que eu estava passando. E naquela época eu era o venerável de loja, né, maçônica. Naquela época eu era o presidente do Concep. Naquela época eu fazia a obra, eu tinha a minha empresa, a cabeça rodou. Eu não dava mais conta, além de ter a minha família para tomar conta, meus meninos estudando em Juiz de Fora. Não tinha jeito. Ali a cabeça rodou e não tinha para onde ir. E o dinheiro acabou e devia naquela época 35 mil reais ao banco. Já estava no débito e tinha mais uns 15 mil para terminar aquilo que eu queria fazer na obra e não tinha mais dinheiro. Então a minha cabeça rodou e eu chegava no trevo ali e começava a rodar no trevo, eu não tinha para onde ir. Eu imaginava, eu estou indo para Engelmig, ou eu estou indo para a obra, para onde que eu estou indo? Eu não conseguia, minha cabeça ficou meio maluca. E naquela época que a minha cabeça ficou maluca, eu já estava pensando em morrer várias vezes. Eu pensei, por quê? Porque o difícil de você assumir muitas responsabilidades e as pessoas colocar crédito em você. Eu chegava no batalhão, o Paulo Timóteo vai hastear a bandeira do Brasil, a formatura de sargento. Paulo Timóteo dando uma entrevista na Rádio Manhuaçu, dentro de Belo Horizonte, no telefone, dando entrevista na Rádio Manhuaçu. Reunião na delegacia, que vai reformar a delegacia do Concep. A próxima reunião é na delegacia. Paulo Timóteo, como é que faz? E a cabeça foi ficando 1000 por hora. A obra, o pedreiro querendo isso, e bagunçou tudo. Então, a responsabilidade que eu tinha com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com a sociedade, eu achava que eu tinha que tirar minha vida. Então, eu passei momentos da minha vida que eu não morri porque não tinha um acordo. Então, eu precisava morrer, por quê? Porque uma vez que eu estava morto, eu não ia ser cobrado mais, né? Mas isso é uma depressão que eu estava passando por ela. Hoje eu vejo que são fases difíceis. Eu me lembro que eu cheguei na obra, era 11 horas do dia, tinha o Maicon. O Maicon é um pedreiro hoje, na época era servente, dizem que é um bom pedreiro hoje. Então o Maicon, ele estava arrumando um radinho de pilha, existia um radinho comprido com dois alto-falantes no final, 2 caixinhas, e ele ligando os fios daquela caixinha. Eu cheguei atrás dele com a cabeça torta, pensando em chutar a bunda dele. Por quê? Porque vindo trabalhar, ele estava mexendo com caixinha de som, mas na minha cabeça não via que era 11 horas, a hora do almoço. E aí começou a tocar uma música, eu lembro que é uma música caipira. Ele começou a dançar, olhar para mim e falou, vamos dançar, patrão? Nessa hora que ele falou, vamos dançar, patrão,
Eu entrei dentro do carro e saí igual um maluco. E aí eu resolvi falar com a minha esposa. Eu falei, olha, eu estou doente, eu estou passando mal. Eu só não morri até hoje porque eu não achei uma corda. Porque eu preciso morrer. Falei que eu preciso morrer, eu não posso nem sair na rua mais, eu preciso morrer. Porque aonde eu saí eu era cobrado pela responsabilidade. E também pelas pessoas acreditar em mim. E eu estava doente, né? Como que eu ia fazer, né? Ia trair a confiança dos demais. E a minha esposa, graças a Deus, o qual deixo aqui, eu até quero falar agora, que tenho certeza que ela vai assistir, Coloca é uma um fundo princesa musical, que eu tenho, é uma inteligência no tamanho do mundo. Ela me olha e fala assim, olha, Paulo, você deu azar. Eu falei, por quê? Porque eu marquei uma consulta para mim, às 3 horas, e você tem que me acompanhar, que o médico acha que eu estou com problema de câncer, e você tem que ir comigo. Eu falei, puta merda, mas essa minha esposa com câncer, agora eu tô lascado. E, na verdade, eu fui levar ela no médico, que era para ver o problema da minha esposa. E era o Dr. Sérgio Esteves, era um clínico geral, se eu não me engano. O Dr. Sérgio Esteves era por perto aqui, era o consultório dele. E eu cheguei lá, sentado no consultório, e eu andando para lá e para cá, é coisa de pessoas que estão com problema de depressão, não para, anda para lá e para cá. E o médico olhou para mim sentado, a minha esposa sentada, e falou assim, o que você faz quando você chega em casa? Eu olhei para ele e falei, o que você quer que eu faça? Ele falou, quando você toma banho? Eu falei, lógico que eu tomo. Ele falou, onde você põe minha roupa? Eu falei, jogo lá pro chão. Ele falou, pronto, a sua receita está aqui. Eu falei assim, receita por quê? Não, porque eu estou te consultando. Aí a Peninha falou assim, não, a consulta é sua, não da sua esposa. A consulta, não minha, a consulta é sua, Paulo. Eu marquei com ele aqui, eu vim te consultar você. Aí o médico olhou para mim e falou assim, não, só quero te avisar que você vai morrer por esses dias. Eu falei, eu sei que eu vou morrer. Ele falou, não, mas você vai morrer mesmo, eu vou fazer seu enterro. Aí eu olhei pro lado dele, rapaz, ele veio aqui, eu falei, mas você não tá me dando remédio? Ele falou assim, não, você vai tomar remédio, mas você vai sarar, não é esse remédio. Você vai sarar, que você vai ter que, para você sarar, você vai ter que ir 30 dias, você vai ter que tirar 30 dias de férias e ir pra praia. Você vai sarar, você não vai voltar mais na maçonaria, você vai ter que entregar, você não vai ter que afastar. Você vai ter que entregar o CONCEP, você vai ter que deixar essa empresa nunca mais falar em confecção, e você tem que passar 30 dias na praia, esse é seu remédio. Não é tomar isso aqui vai te ajudar, mas seu remédio é esse aqui. Eu falei com ele assim, meu amigo, eu devo 15 mil reais ao banco. Ele falou assim, devo 35 mil reais ao banco. Ele falou, pois é, eu quero que você gaste 15 mil na praia, porque é melhor eu ser vivo devendo 50 mil reais do que ser morto sem dever nada a ninguém. E aquilo ficou na minha cabeça, melhor você vivo devendo 50 mil, melhor você vivo devendo 50 mil. Cheguei em casa, a minha mulher muito inteligente, já fez as malas, e vão pra praia, vão não sei o que tem, e parti pra praia. Lá eu não fiquei 15 dias. Voltei para casa, cheguei em casa, e é até interessante deixar aqui nessa manhã, é coisa que eu também não posso, é a questão de gratidão a Deus. Eu cheguei 4 horas da tarde e falei com a minha esposa, falei, a única coisa que eu tenho para achar o caminho é a oração. Juntou eu e ela a orar 4 horas da tarde. Nós começamos a rezar, rezamos até dormir. 4 horas da manhã eu acordei, lembrei de um homem que me comprava o sítio no Mãe-Mirim, e amanheci o dia na porta da casa desse homem, por nome de Carlito. E o Carlito levantou 8 horas, e a gente ficou ali fazendo oração até 8 horas. Quando o Carlito levantou, fiquei meia hora conversando com o Carlito, fez um cafezinho, um biscoitinho, e depois de meia hora eu falei, Carlito, você tá me conhecendo? Ele falou, rapaz, tem meia hora que eu tô tentando conhecer e não tô conseguindo lembrar, mas eu sei que eu te conheço. Eu falei, não, você não sabe bosta nenhuma, você nunca me viu. Eu sou o dono do sítio lá embaixo, e eu vim aqui para te mostrar o sítio. Ele falou, rapaz, acabei de comprar um sítio ontem. Eu falei, não, mas eu só vim te mostrar, eu não vim te vender, vamos lá ver o sítio comigo? Ele falou, vamos, eu já vou para a rua mesmo. Ele desceu, a Dom Aparecida comigo. Chegou, levei ele no alto do sítio, descemos, e quando chegou no terreiro, eu falei assim, pois é, o sítio eu queria vender ele por 100 mil. Mas me parece que você chegou a ofertar 60. Quanto que serve o sítio para você? Ele falou, para mim só serve a 50. Eu falei, mas só o corretor é 3 mil reais, cara. 1.500 reais, qualquer negócio que eu fazer com você, você tem que pagar 1.500 o corretor e eu 1.500. Ele falou, 1.500 não tem problema não. Eu falei, tá feito. Quando eu falei, tá feito, fechei com o cara na hora ali e falei com ele assim, olha, esse terreno você vai colocar em nome de quem? Ele falou, o nome da Aparecida. Eu quero colocar em nome dela.
Eu falei, então você importa dela descer comigo, para nós descer lá no cartório para nós fazer? Ele falou, mas eu tenho que ir lá em casa. Eu falei, você importa dela ir comigo, com medo dela correr, né? De não fazer o negócio. Ele falou assim, não, pode ir com eles, Aparecida. Já vai adiantando no cartório. Cheguei no Mãe-Mirim, o cartório fechado. E eu cheguei perto do vizinho, falei com o vizinho, falei, rapaz, que hora que... E o cartório fechado? Era 9 horas da manhã, 9 e pouco. Ele falou assim, não, o cartório só abre meio-dia. Eu virei para Dom Aparecido e para Penha, eu falei, ó, o rapaz falou para vocês me esperar aqui na porta do cartório que eu vou lá buscar o homem. Cheguei na casa do Ademir, o Ademir, que era o dono do cartório no Mãe-Mirim, deve ser até hoje. Ademir, deixa aqui meus agradecimentos. Talvez você nem sabe dessa história, né? Aí cheguei na casa do Ademir, ele estava de bermuda, de chinelo de dedo no fundo do quintal, aguando uma horta. Eu falei, Ademir, você já viu um homem morto? Ele falou, não. Não, eu já. Eu falei, pois é, você está vendo um morto agora. Agora ele pode estar vivo se você abrir o cartório lá agora e me atender. Porque nós fechamos um negócio agora, eu preciso passar a escritura agora. Você quer salvar uma vida? Ele falou, eu posso ir de chinelo e de bermuda? Eu falei, pode. Ele abriu o cartório e lá no cartório existe a lavratura da escritura e tem um livro que você assina. Aí ele pegou aquele livro, ele abriu e falou, quem é a compradora? Não parecia, assina aqui. Ó, Paulo, você como vendedor, assina aqui. Dona Maria da Penha, assina aqui. Nesse meio de tempo, chegou o Carlito. Chegou o Carlito, tinha um bebê com a bolsa nas costas, assim, cheio de roupa de bebê, né? Eu imaginei cheio de roupa de bebê. E virou para o lado do Ademir e falou, Ademir, essa escritura eu consigo registrar ela que você vai fazer? O Ademir falou assim, Paulo, essa escritura é aquela que eu fiz para você? Eu falei, é. Aí ele virou assim, ó, se o Paulo falou, você pode acreditar. Registra, Paulo? Eu falei, registra. Ele abriu aquela bolsa de roupa de menino, não era roupa de menino, era cheia de dinheiro. E despejou em cima do balcão, rapaz, aquelas notas, e conta aí. E aí, rapaz, o Ademir ficou louco com a porta aberta do cartório de notas, jogou num sofá lá atrás, nós fomos lá contar, deu um estalo na minha cabeça, falei, meu Deus, como é que eu vou contar? Que hora que eu acabo de contar isso aqui? Joguei dentro da bolsa de novo e falei com o Carlito, falei, Carlito, me segue. Cheguei na porta da Caixa Federal, liguei pro Éder, que o Éder, não sei aonde que ele está hoje, mas foi gerente aqui em Manhuaçu na época. Acho que ele está em João Molevade. É João Molevade. Liguei para ele. Não, é pé de Raul Soares. É Raul Soares, eu acho. Aí liguei pro Éder e falei, Éder, você está na agência? Tô. Eu tô com tantos mil reais aqui para colocar na minha conta. Como é que eu faço? Eu não quero ficar com esse dinheiro no meio da rua. Espera aí que eu tô aí. Colocou a gente para dentro da agência, pegou aquele dinheiro, levou na máquina lá em cima. Conclusão, antes das 10 horas da noite a minha conta estava paga. O dinheiro estava na minha conta corrente, 35 mil reais pago. E dinheiro sobrando para continuar a minha obra. E assim aconteceu. Nossa, bom demais, cara. Ai, tá doido. O cara tem que ter... É o que eu tava falando aqui em off com o Léo, uma situação que aconteceu próximo a gente. E se assemelha ao que o Dudu falou aqui, se assemelha ao que o Nilton falou aqui, se assemelha ao que o César falou aqui, e o senhor novamente falou aqui. A família e a companheira que você escolhe para viver sua vida tem que ser muito sua parceira, né? Acreditar muito, né? O Dudu falou, a Michelle não me pergunta, eu falo com ela, pisa aqui, ela não me pergunta se tem buraco, né? Então é o que você falou, que eu reparei bem. Um dia antes a Pen ficou orando com o senhor, depois ela foi lá no velho com o senhor cedo, ficou orando dentro do carro, depois foi no cartório. E mesmo que se ela pensasse que não era o melhor a fazer na hora, ela te apoiou. E foi o que te deu fôlego para continuar. Então Tá vendo, Duda? Aprende aí. Mas a Duda me apoia muito, tô brincando. Mas é muito, muito gratificante. Só pra voltar, mas só pra fechar a história, Paulo. Aí quando parou, vendeu os carros pros vendedores, aí que você foi pro ramo imobiliário? O ramo imobiliário o ramo imobiliário entrou muito depois. Né? O ramo imobiliário, a primeira coisa que eu quero te falar lá é que toda a vida eu gostei de ser honesto comigo mesmo. Eu apaixonado com imóvel. Os meus imóveis, quem tomava conta era a Nova Aliança, né? Recebia os aluguéis e prestava conta comigo. Mas toda a vida eu fui muito simpático ao ramo imobiliário, né? Toda a vida eu gostei. Eu vou voltar a minha palavra lá no início. Toda a vida eu fui vendedor, né? Uhum. Então não importa, trabalhei depois eu quero retomar a palavra aqui na questão de profissão, né? Mas então o que acontece? Quando eu saí, que eu voltei e construí, né? Construí ali, bati a outra laje, eu voltei, então eu queria o seguinte, queria sair do ramo de confecção no ano 2000.
porque eu encapotei um carro, quase morri e queria sair da estrada. Só consegui sair em 2006. Depois de todos os transtornos, saí da confecção e aí eu entrei para vender um imóvel por mês. Então a minha meta era vender um imóvel por mês como corretor de imóvel. Mas para isso, eu não queria dar problema à justiça. Eu queria ser habilitado com Cresci. Então para isso eu tive que voltar, me matricular na escola, terminar meu ensino médio, fazer o meu ensino, terminar meu ensino fundamental, que é até a 8ª série, fazer meu ensino médio e fui para Belo Horizonte e me matriculei no sindicato de corretores de imóvel e lá eles me deram mais 8 livros para mim estudar, e o qual eu tirei o meu Cresci no final de 2007, vindo ter o meu Cresci no início de 2008. Então eu já tinha o meu Cresci habilitado para tal. Mas eu levei 2 anos para estudar, fazer todas essas matérias, todo o transtorno de estudar, para chegar, então, a ser habilitado como técnico imobiliário aqui dentro de Manhuaçu. E aí montei o meu primeiro escritório. 2007 para cá tem quantos anos? 2008. Ah, mano, bom de cabeça que eu sei. 14 para 15 anos já, né? Isso. Você começou em 2007, mas o Cresci teve em 2008. Tem muita história para a gente contar. Já está aqui, tem mais de 1h30 conversando. E eu acho que esse primeiro bate-papo aí, ótimo, ele foi importante por toda a desconstrução. Nós desconstruímos, provocamos ao ponto de desconstruir toda a imagem vista hoje para construir novamente. E quando a gente faz isso, a gente gera consciência na cabeça das pessoas. Elas entenderem o processo, né? Nada acontece de um dia após o outro. Tudo existe um início, um meio e um fim, né? Nós vamos ter, com certeza, um segundo episódio com o Timóteo aí, que é pra gente falar das experiências do mercado imobiliário. Se a gente começar aqui, a gente vai ficar mais umas 2 horas aqui falando de experiência do mercado imobiliário, quando entrou, como foi a primeira venda, como que foi o primeiro pulo do gato para falar, opa, isso aqui é para mim. Depois, como que foi essa ideia de aumentar, quem era no início, quantas pessoas são hoje, o que virou. Então, eu acho que a gente... Histórias de venda pra gente rir um pouquinho, né? Histórias de corretores. Então, a gente tem aí vasto conteúdo aí para falar num segundo momento do presente, né? Mas eu penso que essa linha que nós construímos de lá para cá, ela talvez seja até mais importante do que falar sobre vender imóvel, né? A gente fala que o Housecast, ele é um projeto do mercado imobiliário de dentro para fora. E eu acho que o Laio acertou muito nessa frase, que essa frase ela é mérito do Laio, que ele falou de dentro para fora, porque se a gente for falar só de fora, a gente vai falar só sobre experiências profissionais. Quando a gente fala de dentro, por que o Paulo Timóteo hoje senta numa reunião e fala com propriedade isso aqui? Por que na hora que o Léo senta para converter alguma coisa e acaba convertendo? Porque existe toda uma história, né? Que existe todo um contexto que vem de dentro, né? E chega nessa coisa de fora hoje. De fora é aquilo que as pessoas conseguem ver, né? Então fico muito feliz de ter a participação do senhor aqui. Eu sabia que a gente ia levar a conversa para esse lado, embora não tenha pauta, não tenha nada, mas é impossível a gente falar da vitória de alguém, do sucesso de alguém, de ver a pessoa de uma forma sem, pelo menos todo mundo que eu leio, ou todo mundo que eu sigo, que eu vejo, eu tento entender, peraí, o que esse cara fez para conseguir? De onde esse cara saiu? Eu acho importante. Ô Leonardo, já partindo para a parte final, é interessante que quando nós falamos de mudança, né? Mudança de pegada, ou seja, hoje nós somos corretores de imóvel. Por exemplo, o Laio, ele veio vendendo um site e virou corretor de imóvel, né? Então, a mudança de que você faz, não importa a sua profissão.
Porque nós estamos aqui falando em corretor de imóvel. Essa é a nossa profissão hoje, corretor de imóvel. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Mas não importa aos ouvintes e quem está vendo a gente, não importa o que ele faz. Não importa. O que importa é a garra, a determinação com que ele faz. Porque muitas das vezes nós ficamos trabalhando muito em cima do negativo. Em tudo a gente acha o lado bom, o positivo, né? Você vê as histórias aqui, nós começamos o quê? Lavrador, vou dizer na minha vida, lavrador, depois motorista, né? Motorista vendedor, depois padeiro, sou um bom padeiro, faço pão bacana, né? Sou um bom padeiro, e depois eu passo a vender produtos alimentícios, depois eu vou trabalhar na Souza Cruz, quase 10 anos na Souza Cruz, e depois passando quase 10 anos de confecção, intercalando Souza Cruz com confecção, e hoje já estou 14 anos de imóvel. Ou seja, não importa o que a gente faz, dizendo que o que importa é a garra com que você faz e aonde você quer chegar. Sempre você tem que ter um foco. Aonde que é seu foco? Eu digo andar de bicicleta, eu brinco lá, que eu tenho alguns seguidores, né? O meu foco é 1000 km por mês. O meu foco é 1000 metros de elevação. Então, é um foco. Aí eu tenho que trabalhar 4 ambientes, né? Eu tenho que trabalhar o ambiente. Primeiro, o ambiente Deus, né? Primeiro, o ambiente Deus. Depois, o ambiente família. Depois, o ambiente trabalho. E depois, o ambiente lazer, que aí entra o hobby, que é a bicicleta. Então, aonde que eu vou colocar o meu foco? Em tudo, você tem que colocar foco, né? Olha, eu estou trabalhando o ambiente igreja, é igreja. Eu estou falando isso aí também para falar do trabalho. O trabalho, se você ter foco nele, não importa o que você faz, você vai ter êxito e vai se dar muito bem e ganhar dinheiro. Show de bola. Tem que ganhar, né? Se não ganhar, não come. O que você falou, come, olhou? Você tá ganhando dinheiro lá? Você tá comendo bem. Graças a Deus. Pessoal, mas é isso aí. Obrigado, pai. Obrigado, Timóteo. Obrigado, Paulo Timóteo, né? Por esse bate-papo de hoje. Tenho certeza que vai sair daqui um conteúdo muito rico, muito rico para as pessoas que vão estar assistindo aí, de história de vida, de superação, de como criar filhos, né? De como educar a família, de como que a família é importante, como que as coisas de Deus são importantes para a gente. Eu só acredito em que as pessoas prosperam se prosperar em todas as áreas. Se o cara ganhar dinheiro e tá mal dentro de casa, pra mim ele não é próspero. Se o cara ganhar dinheiro, tá afastado de Deus e não tá bem em casa, ele não é próspero. Prosperidade só existe se ela for em todas as áreas da vida, né? E eu considero o senhor um cara muito próspero, em todos os sentidos. Tá? Muito obrigado, Léo. Não como filho agora, mas também como filho, né? Mas como homem, como pai, como uma pessoa que tem empresa hoje, como corretor de imóveis, enfim. É isso. Muito obrigado. E você não deixa de compartilhar esse Housecast. Não deixa de fazer a sua inscrição. Além de ser importante para nós, eu penso que você vai abençoar a vida de muitas pessoas com esse vídeo também. Show? Isso aí.